legalidade do homeschool no Brasil. Esse é o tema da nossa live, um presente para você aqui nesse início de julho, segundo semestre de 2024, inúmeras famílias descortinando sobre o homeschooling no Brasil, sobre a educação domiciliar. E quero dizer para vocês que sim, em todas as áreas do homeschool nós temos especialistas que lidam com o assunto, que são sérios, que são comprometidos, que são acadêmicos e que podem te dar todo o suporte nessa sua trajetória de educação domiciliar do 0 aos 18 anos. O que nós temos mais visto aqui no Brasil é o crescimento de famílias que têm investido tempo de quantidade e de qualidade na formação dos seus filhos. E para isso nós temos exposição de famílias educadoras, de materiais ricos de educação clássica, comunidades sobre todo o território nacional. Nós temos juristas capacitados para trabalhar possíveis denúncias. Então nós temos mentoras, sim, eu estou aqui para te ajudar a estender essa mão amiga em todas as áreas da educação do seu filho, porque essa caminhada ela não é solitária. Essa caminhada ela tem pertencimento. Essa caminhada é minha e sua, que realmente quer fazer a diferença na vida dos seus filhos. E nesse tema tão maravilhoso, legalidade do homeschool, nós vamos ter a honra de ter aqui hoje um especialista, um pai de 4 filhos, casado, interessado realmente nesse universo da educação domiciliar, Dr. Gustavo Guiotto. Eu já chamo eles, eu quero dizer para vocês que sejam muito bem-vindas. Tem a Isa, que é de Porto Alegre, seja bem-vinda. Doutora Raíze. Então, muitas pessoas aqui passando, interessada nesse tema. Muitas famílias que já fazem o homeschool, que têm realmente descoberto maravilhas em ter investido tempo de qualidade e de quantidade com seus filhos. E eu agora quero convidar, sem mais delongas, porque o assunto é muito rico, é muito importante, e eu vou deixar para ele tratar desse tema. São inúmeras perguntas que foram deixadas na caixinha que com certeza vai esclarecer a dúvida de muitas famílias. Eu gostaria que você convidasse, mandasse esse aviãozinho para muitas famílias que vocês conhecem. Aquela sogra, aquele pai, aquela mãe que desconfia se o homeschool dá certo, se realmente é o melhor para a sua família. Manda para ele, dá esse presente para ele entender o homeschooling no Brasil como mais uma modalidade de ensino, como realmente tem resultados magnânimos na vida dos filhos. É uma formação, é uma jornada longa, trabalhosa, de investimento, mas que com certeza vale a pena acompanhar todas as fases do desenvolvimento dos nossos filhos. Então eu conto com você, hein? Manda esse aviãozinho para 5 pessoas, para que elas venham e desfrutem desse conteúdo maravilhoso. E eu vou ver aqui se o doutor já está aqui. Recebê-lo, não conheço pessoalmente, mas com essas feiras, nessas exposições, a gente vai se encontrar em algum dia. Bom dia, me escutam? Bom dia, doutor Gustavo. Estou escutando baixinho. Seja baixinho? Muito... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, então. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo melhor agora? Agora estamos ouvindo bem. Gente, tá. Coloca que está ouvindo bem. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. No Homeschool Café. Eu agradeço imensamente por juristas, advogados estarem trabalhando a nosso favor aqui no nosso Brasil.
O senhor é casado, pai, né, de 4 filhos, e entende como é importante a gente ter essa autonomia em assumir o protagonismo na educação dos nossos filhos, ter essa oportunidade, né, de a gente assumir e falar, bom, vamos trabalhar fazendo crescê-los, né, se desenvolverem nas virtudes e nos valores que nós temos como família, esse legado, não só a parte da herança, né, financeira, mas deixar um legado na vida dos nossos filhos. Perfeito. Obrigado, Carla. Primeiro, muito me honra, muito me alegra o teu convite para participar aqui dessa live, falar um pouquinho sobre as questões jurídicas. Eu que te acompanho há bastante tempo, eu acho que foi uma das primeiras contas assim, né, de redes sociais, não só redes sociais, mas acho que tem um site também, um blog, né, onde você falava bastante sobre as questões do homeschooling, de educação, e sempre primando pela sua experiência, né, pela sua prática na sua vida, e que é um pouquinho do homeschooling. O homeschooling é isso, né? Ele é a extensão, a educação ela faz parte da extensão das outras áreas da nossa vida, elas andam juntas, né? Então, assim, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz mesmo de poder falar aqui contigo, te conhecer, ainda que à distância, né? A gente já tinha se falado algumas vezes, trocando aqui no Instagram, né? Indicando para as pessoas, né? Para as famílias, mas muito obrigado, estou muito feliz. Muito obrigada. Nós aqui, né, do Homeschool Café, que agradecemos a sua expertise, né? E eu espero conhecê-lo, né, nessas exposições. Tem a Expo Homeschooling em novembro, né, onde muitas famílias educadoras estão ali prestando o seu serviço, né, de materiais, de mentoria, de consultoria, de plataforma, nessa questão também jurista. E a gente conta com vocês para dar esse abraço assim de perto, fortalecer, né, essa nossa comunidade que cresce a cada dia, né? Quanto mais as pessoas temem fazer o homeschool, mais esse número cresce, né? É assim, pontual. Fevereiro, inúmeras famílias começam a fazer o homeschool. E julho, né, nessa Uhum. data também, inúmeras famílias começam a fazer o homeschool. E a maioria, por cuidado, né, por precaução, elas ficam, né, off, não se colocam publicamente por segurança, né? Isso você vai falar sobre isso Uhum. também. A gente vai começar assim, né, falando sobre essa legalidade no homeschool. E eu queria que você, como, né, estudioso no assunto, acompanha muitas famílias, como está a situação das leis, né, sobre o homeschooling no Brasil, esse panorama do julgamento do STF de 2018. Acho que começa por aí, não é, doutor? Isso. Bom, em relação à Expo Homeschooling, eu estou vendo se eu vou esse ano, porque nos últimos anos a minha esposa esteve grávida, né, nesse período, e foram sempre nos períodos em que ia nascer um filho, então eu estava sempre com dificuldade de mobilidade, né, para dar um suporte. Eu quero ver se esse ano eu consigo, estou ainda vendo aqui a questão das datas, né, direitinho, mas eu quero muito sim participar e dessa vez está um pouquinho perto também, eu consigo, acho que, subir um pouquinho para dar um abraço. E que nem você falou, realmente fortalecer, que é o que a gente precisa, né? Bom, vamos começar a partir desse julgamento, que eu acho que é o que delimitou melhor, né, no nosso panorama jurídico da educação domiciliar no Brasil, que, vamos dizer assim, colocou alguns parâmetros, né, a partir de 2018. Esse processo, acho que vale a pena ressaltar, ele começou na cidade de Canela, aqui no Rio Grande do Sul, de uma família que ingressou com uma ação judicial, um mandado de segurança, que a gente chama, que busca efetivar um direito líquido e certo. O que significa isso? Olha, eles entraram com uma ação para dizer, olha, nós temos o direito da prática da educação domiciliar. E juntou lá os seus argumentos todos. Eles perderam no primeira instância, perderam no Tribunal de Justiça e fizeram um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. Isso, acho que iniciou em 2012, se eu não me engano, essa ação. Ela chegou no STF em 2015 e aí a maioria dos ministros
colocou como repercussão geral. O que significa isso? Que se avaliaria o caso em concreto, mas que essa decisão poderia se estender aos demais casos que tratassem da educação domiciliar. Foi afetado em 2015 e foi a julgamento em 2018. Olha o tempo que leva, né? Mas, só fazendo uma recapitulação, não foi a primeira, vamos dizer assim, né, manifestação de educação domiciliar dentro do Poder Judiciário. Essa ela ganhou uma relevância porque chegou, né, ao Supremo Tribunal Federal. Chegando lá, na decisão, nós tivemos como relator o ministro Luiz Roberto Barroso, que entendeu, recebeu famílias, recebeu associações, ele fez um entendimento muito completo, ao meu ver, da situação do homeschooling, do que é o homeschooling, trouxe a questão da segurança jurídica, né, de fundamentos em tratados internacionais, não só dentro do ordenamento jurídico brasileiro, mas também na questão internacional, e fez um voto razoavelmente coerente com o que a gente esperava, né, das questões do homeschooling. No entanto, nós tivemos divergências de outros ministros e o voto que prevaleceu foi do ministro Alexandre de Moraes. Veja, é uma decisão de 197 páginas, né, uma decisão extensa, e como muitas decisões do STF, complexas e difíceis de difícil interpretação. Né? Então, assim, dá margem para diversas interpretações. Então, tem juristas que entendem de um jeito, promotores, procuradores que entendem de outro, né, juízes que vão entender de outro, mas, em resumo, o que ficou definido? Geralmente, a gente pega, quando a gente coloca na internet, assim, né, no Google, por exemplo, homeschooling é proibido no Brasil. Aparece, primeiros sites que aparecem. Homeschooling é proibido, homeschooling é crime, não se pode praticar homeschooling. Porque há um entendimento simplista de todo esse acórdão que foi publicado. E geralmente esses entendimentos que dizem que o homeschooling é proibido, eles pegam um trecho do voto, né? Que nós, infelizmente no Brasil, quem trabalha na área jurídica sabe, a gente tende a pegar ali, né, um tema, né, a tira do julgamento final, e faz uma interpretação daquela tira, e aquilo vale como regra para todo o entendimento sobre um tema complexo que é a educação domiciliar. Eu vou ler só um trecho, tá? Se tu me permite aqui, cara, um trecho. E lógico. Só para a gente aprender. Oi? Aprender. Que eu acho que esse trecho ele resume bem o que a gente pode esperar dessa decisão e como isso se expande, né, se alastra pelo Poder Judiciário como um todo. Veja só, é o item 3 que fica da ementa final desse julgamento. E eu acho que isso é importante. A Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar. Então aqui nós já temos uma primeira frase, um primeiro tema que a gente pode dizer o seguinte, olha, poderia ter sido pior que isso. Sim. O STF poderia ter dito, olha, a educação domiciliar é inconstitucional. Nossa Constituição veda a educação domiciliar. Ele poderia ter feito isso. Não fez. Então ficou claro aqui na ementa final de todo o julgamento. A Constituição Federal, a nossa lei máxima, a nossa lei maior, não veda de forma absoluta o ensino domiciliar. Aqui a gente já tira que ele é constitucional. Certo? Aí vem uma vírgula e um mas. Mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças. Continuando, então, não é inconstitucional, mas proíbe. Não deixa qualquer de suas espécies. Então nós já temos distinções aqui do que é o homeschooling. Existem espécies de homeschooling. Né? E aqui a gente pode falar um pouquinho mais adiante também sobre isso. A própria Constituição diz que deve ser solidário o Estado e a família na construção da educação dos nossos filhos. Então está dizendo, não é inconstitucional, mas precisa da participação de quem? Do Estado. Ok. E aí,
continua, são inconstitucionais. Então você está dizendo que não veda por um lado, por outro lado está dizendo veda, é inconstitucional. Espécies de unschooling radical, desescolarização radical, nenhuma participação do Estado. Unschooling moderado, que eu não sei o que ele quis dizer aqui, porque eu não conheço unschooling moderado, mas seria uma desescolarização moderada. E o homeschooling puro, que também não se tem lá um conceito muito certo do que é o homeschooling puro. Mas assim, em linhas gerais, não se pode fazer homeschooling sem participação do Estado. Bom, e como é que se daria a participação do Estado, então, né, nas nossas, como é que ele vai interferir no nosso dia a dia, na nossa forma de fazer homeschooling? Por meio de uma regulamentação. Que ele vai dizer depois, né? Vai dizer, olha, precisa de uma regulamentação que venha falar sobre regras de fiscalização, de avaliações. Essa é a participação do Estado dentro da nossa educação. Resumidamente, para não me estender mais aqui, o nosso homeschooling no Brasil, ele não é inconstitucional, ou seja, nossa Constituição permite. Não de todas as suas formas, mas permite. E nós precisamos de uma lei que regulamente a participação do Estado no nosso homeschooling, na nossa educação domiciliar. Basicamente foi isso que ficou definido. E mais um trechinho que eu gostaria só de explicitar, que eu acho que é um termo bem técnico, talvez assim seja difícil da gente aprofundar, mas para dizer o seguinte: o ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do aluno ou sua família. Esse trecho aqui, que é um trecho que se usa muito nas decisões contrárias à educação domiciliar, que também tem a ver com a regulamentação. O que seria um direito público subjetivo do aluno, né, daquela pessoa que está em busca da educação? Em linhas gerais, quando a gente tem uma lei, uma norma, que exprime, né, um entendimento, uma regra para toda a sociedade, ela não tem um caráter individualista, ela não vai para o indivíduo específico, mas ela vai para toda a sociedade, para toda a comunidade jurídica que está abaixo daquela lei. Eu que possuo o direito público subjetivo, estou dando um exemplo, eu posso exigir do Estado uma prestação de um direito, certo? Então, quando há direito público subjetivo, por exemplo, o direito à educação, que é um direito geral, uma norma geral para todo mundo, eu tenho direito ao acesso à educação. Tá? Vamos pegar o acesso à educação. Se eu vou fazer a matrícula do meu filho numa escola pública e não há vaga, não interessa. O Estado tem que dar um jeito de colocar meu filho, achar uma vaga para o meu filho em alguma escola. Isso é um direito público subjetivo. Eu posso exigir do Estado esse direito. Porque há uma regra geral, eu estou buscando esse direito. Nessa decisão, o STF disse que não há direito público subjetivo para o homeschooling. Em linhas gerais, o que isso significa? Eu não posso exigir do Estado a educação domiciliar. Porque não há lei. Não há nenhuma norma que me faça portador desse direito. Entende? E isso também complicou um pouquinho, né? Para a gente conseguir esse direito pela via jurídica, poder judiciário, sem uma norma que regulamente o nosso direito. Então ficou assim uma decisão que diz que é constitucional, precisa de lei e não proíbe. Ao fim e ao cabo, não está proibindo a prática da educação domiciliar. Só está dizendo, olha, a gente precisa de uma lei para regulamentar, e enquanto não tem lei, eu não posso exigir esse direito do Estado. Isso. Não sei se ficou claro aqui. Por favor, Carla, me diz, não entendi. Ficou claríssimo, né? Assim, nossas leis, né? Alguém colocou assim, tudo que a gente não quer interferência na verdade. Então, assim, há essa legalidade, né? Então, é constitucional, né? O homeschool, né? Mas a gente tem uma regulamentação, a gente não tem um órgão fiscalizador. Por exemplo, o aluno que não tem acesso à escolaridade normal, ao final do ciclo de 18 anos, ele tem o Enseja para isso. Então, ele tem uma lei, Isso. né? A criança que tem alguma especialidade, ela tem a lei que pode favorecê-la. Nós ainda não temos um órgão. Quando alguém fala assim, Carla, onde é que eu me inscrevo para fazer o homeschool? Isso. Então, assim, nós não temos esse órgão, né, público a quem recorrer para eu mostrar como eu estou fazendo o homeschool ou
me colocar como, né, um critério de ser avaliada, de que método eu trabalho, do meu cronograma, do meu histórico escolar, da minha rotina, dos meus valores, da minha missão. Né? Toda escola ela tem, né, o projeto político-pedagógico. Né? Ali ela fala dos Uhum. valores, da missão, de toda a parte técnica, pedagógica, do currículo, de que vai ser trabalhado naquele ano com aquela fase do desenvolvimento. Então, assim, a gente não tem, né, ainda esse local a quem prestar contas para isso. Ou dizer assim, bom, o homeschool deve ser assim, assim, assim no Brasil, e quem quiser fazer o homeschool tem que seguir essa legislação. Então, a gente não tem, né? Perfeito, exatamente, exatamente isso. Aliás, nós tivemos, em alguns casos, né, eu vou complementar, que é o Dr. Tales aqui, o Dr. Tales falando aqui, Gustavo Lindo. Que bárbaro, lindo é ele. Dr. Tales é um outro advogado também que atua na área, para quem não conhece, né? Uma fera também aqui. Digo aí, Oi? convidar o Dr. Tales também para vir para o Homeschool Café, Olha aí, ó. ela de contribuição. Vamos agendar. Ótimo, ótimo. Também tem bastante experiência, Sim. atende várias famílias, né? Nós temos poucos ainda advogados atuando na área, mas pessoas bem especializadas e estudiosas. É, o que aconteceu a partir desse julgamento, então, lá de 2018, que ficou essa não indecisão, mas ficou assim com muita margem de interpretação diferente. Tá? Não ficou explícito, né, nesse julgamento que, na ausência de uma lei federal, estados e municípios poderiam legislar. Né? Não ficou, dizia lá que precisava de uma lei para regulamentar, uma lei lá, chega a ter um trecho, se eu não me engano, no voto, de uma lei federal, a necessidade de regulamentação por via federal. Né? Mas não ficou explícito isso nem na ementa, nem na tira final, essa que nem eu falei no início. O que acontece? Como nós temos uma ausência de norma regulamentadora, estados e municípios começaram a legislar sobre isso. Afinal, é uma demanda social. Sim. Né? Que nem você falou no início, na apresentação. Né? Houve um crescimento de famílias interessadas a partir da pandemia. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses. Entre a afetação deste recurso extraordinário, né, que foi para a repercussão geral que eu falei antes, que foi de 2015, acho que final de 2015 a 2018, quase 3 anos, ali, 2 anos e meio, nós tivemos um aumento de 252% de famílias que começaram a praticar a educação domiciliar. Porque essa afetação desse recurso, que fez com que os processos ficassem suspensos no Brasil inteiro, trouxe uma segurança jurídica para as famílias fazerem. Né? Porque ficou ali aberta a possibilidade de se regulamentar ou não, do Supremo Tribunal falar que poderia ou não poderia. Então, só nesse período já cresceu 252%, segundo a ANED, né, a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Então, trazer um pouco de segurança jurídica, com certeza esse número vai aumentar e muito. Né? E Porque só um pode, parênteses, claro. isso são as pessoas que se cadastram. Uhum. Por exemplo, quando eu comecei em 2005, pensa aí, 2005, sem rede social, sem nenhuma informação, eu comecei com mais 30 famílias na minha cidade. Imagine em 2005, onde não havia essa repercussão, mas muitas famílias estavam comprometidas. E esse número, com certeza, é um número, né, que é uma estimativa, porque existem inúmeras famílias que se mantêm, né, escondido, né, digamos assim. Exato, exato. Que não colocam, né, nada nas redes sociais, não aparecem, enfim, mas continuam praticando. Sem dúvida, o número é muito maior. Né? Estava assim, É, nessa questão desse crescimento, muitos, né, influenciadores digitais, né, muitos de várias áreas fazem o homeschool e não se manifestam, né? uhum, Estão ali tranquilamente cuidando, investindo no tempo dos seus filhos, né, tendo essa liberdade geográfica,
a liberdade curricular, a liberdade financeira, a liberdade de valores. Então, assim, tem crescido anonimamente. Se a gente for realmente retratar esse número, a gente vai se surpreender aqui no Brasil. Sem dúvidas, sem dúvidas. É óbvio que a gente, como advogado, né, que eu recebo muitas famílias que, de alguma forma, já sofreram alguma denúncia, né? Já foram ou tiraram da escola de uma maneira que a escola realiza a denúncia, encaminha para o conselho tutelar. Então, cada vez mais a gente consegue visualizar que isso aumenta e o interesse aumenta das famílias. Óbvio que uma parcela grande que chega para a gente já são casos de denúncia, né? Mas há uma grande maioria que não tem denúncia no Brasil hoje, né? E que a gente também não consegue mensurar porque as famílias não se manifestam, né? Não falam, não gostam de expor, né? Isso. Então, com certeza o número é maior, tá? Eu tive uma live agora recente com o Diego da associação, né, de Santa Catarina. Sim. E ele falou que o Brasil é o país que mais tem, né, famílias praticando homeschooling no mundo. Isso. No mundo. Né? Então, a gente não tem ideia do que isso significa, no impacto que isso vai ter, né, no reflexo que isso vai ter nas gerações aí que vão sendo. Bom, você teve na sua filha, né? Você pode falar muito bem desse reflexo e de como isso dá frutos ali logo em seguida, né? Mas enfim, deixa eu só voltar aqui para a questão da prática, né, que foi em algumas cidades regulamentada. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, onde eu estou, né, nós tivemos uma lei que foi aprovada e que teve vigência no ano de 2022, por exemplo. Todo ano de 2022 nós tivemos uma lei regulamentando a educação domiciliar em Porto Alegre. Inclusive tivemos um decreto regulamentador, ou seja, quando a gente tem a aprovação de uma lei que vai tratar de um assunto geral, a gente precisa, isso no Poder Legislativo, né, que cria a lei, nós temos que ter o detalhamento dessa lei. Como é que vai funcionar? Porque nem você falou, como é que a família vai fazer para se cadastrar no órgão específico para fazer a prática? Bom, esse decreto regulamentador é o decreto que vai dizer como isso vai ser feito. E quem emite, né, quem edita esse decreto é o Poder Executivo, no caso, a Secretaria de Educação local. Certo? Então nós tivemos, inclusive, a Secretaria de Educação editando um decreto para falar, olha, assim tem que ser cadastrado, as avaliações vão ser periódicas assim, assim, assado, tivemos tudo isso. Mas no mesmo dia em que saiu o decreto, nós tínhamos já a previsão do julgamento da inconstitucionalidade dessa lei de Porto Alegre. Então o decreto não chegou nem a vigorar, porque foi no mesmo dia que saiu o decreto. E aí nós tivemos as declarações de inconstitucionalidade das leis municipais e estaduais, pelo que se chama de vício de competência. O que significa isso? Que aquele ente público, né, o município ou o estado, não teria competência para criar uma lei para tratar de homeschooling. Isso confundiu muita gente, né? Porque se começou a falar que então o homeschooling é inconstitucional. Não, não foi isso. O que aconteceu em Santa Catarina também, o Estado de Santa Catarina editou, passou uma legislação também, que também posteriormente foi declarada inconstitucional. Mas não é o homeschooling inconstitucional, porque o STF já declarou que não é. O que foi declarado inconstitucional foi a competência, o órgão, o ente público que poderia legislar sobre isso. Que não pode ser municípios e estados. Tem que ser uma lei que passe, né, no Congresso Nacional. Isso. Ou seja, lá em Brasília tem que ser uma lei federal para regular a questão da educação domiciliar. Óbvio que esse não era meu entendimento, não era o entendimento de vários juristas. A gente brigou, eu fiz inclusive sustentação oral aqui no Tribunal de Justiça, para dizer, olha, na ausência de uma lei federal, a gente pode sim legislar municípios e estados, mas não prevaleceu esse entendimento, né? Os desembargadores, enfim, entenderam que a partir desse julgamento de 2018, a lei que deve regular a educação domiciliar, ela deve tramitar no Congresso Nacional. Aliás, nós já temos uma lei lá, né? Sim, sim. Tramitando, né? Temos essa letra. Alguém perguntou aqui, né, a Mariana, o que é a NED. A NED
foi a primeira Associação Nacional das Famílias Educadoras, né? Então, é uma associação nacional onde cada família deve acessar o site, se inscrever, fazer parte desse movimento, é, de poder entender todo o processo, né, de educação domiciliar, ter esse subsídio jurídico também. Então, toda família deve se associar, conhecer, estar junto, né, nesse movimento de a gente fortalecer realmente essa oportunidade das famílias que desejam fazer o homeschool, né? Porque como você falou assim, a força contrária de aprovar, de não aprovar, de regulamentar, de não regulamentar. Nós famílias temos interesse, mas tem uma corrente que não tem interesse. Uhum. E aí, o que faremos, né? Mas graças a Deus que nós temos advogados que estão a nosso favor, lutando. As associações no Brasil, né, são inúmeras hoje, né? Tem até o próprio Diego com a FESC, né? Tem Uhum. São Paulo e outras, né, que estão se levantando para lutar a favor do homeschool, né? Que bom que a gente Exato. tem o Thales, tem o doutor Gustavo, tem a doutora Isabela e outros, né, advogados que fortaleçam realmente o nosso movimento, né, em favor dessa regulamentação. Exato. É que nem, eu não sei, acho que foi alguém colocou aqui também que tudo que a gente não quer é a intervenção do Estado, né, no nosso homeschooling. Eu entendo, a gente sabe que muitas famílias hoje, né, educam seus filhos com essa liberdade, né, sem a intervenção do Estado, em relação à fiscalização, em relação a como vai ser a avaliação, a relação ao próprio conteúdo, né, que as famílias podem explorar com seus filhos, estudar com seus filhos. E isso realmente é de acordo com o desejo de cada família. Eu acredito que realmente poderia ser um direito, né, dessa família escolher por isso. Mas, como eu falei, a partir deste entendimento, né, do STF, a gente precisa de uma regulamentação. E às vezes a gente fala, mas não é a regulamentação ideal, porque teve várias modificações. A gente tem projetos de lei, né, projetos de lei que visam regulamentar a educação domiciliar desde a década de 90, protocolados no Congresso Nacional. Nós tivemos, acho que 16, se eu não me engano, projetos de leis que visavam regulamentar a educação domiciliar. Ó, o Gustavo Abadia aqui, meu tocaio. O Brasil não é o Texas. O Estado é o mal necessário. A decisão do STF é exatamente isso. Exatamente isso. Não é o Texas. Então, assim, e as famílias que são processadas, vamos dizer assim, né? Elas entendem isso de alguma forma, né? Então, assim, ainda que a lei, que nem eu falei, vários projetos de lei, então foram alterados, muita coisa. Agora se condensou, né, vários projetos em um só, que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, agora tramita no Senado Federal. É óbvio que não é o projeto ideal. Nenhuma lei, né, pessoal, que passa pelas casas legislativas é a perfeita. Não existe uma lei perfeita. Mas a gente precisa, que nem eu falei, só o exemplo desse sobrestamento, desse julgamento do STF em 2018, só a suspensão já trouxe uma segurança, ou Isso, seja, já aumentou o número de famílias, exato. né, a praticar a educação domiciliar. Com uma regulamentação, isso vai explodir, né? Porque as famílias vão se sentir seguras a fazer isso, ainda que tenha lá suas exigências formais, né, avaliações, fiscalizações, ainda assim a gente vai estar educando nossos filhos em casa. Como em Né? outros, assim, a referência, né? Muitas famílias fazem porque viu alguma família nos Estados Unidos e trouxe Uhum, o modelo para cá, os primeiros, digamos assim, né? E lá tem uma regulamentação, tem famílias que também não precisam seguir essa regulamentação. Então, assim, a gente precisa ter um ponto de partida para uniformizar, né, regulamentar nossa prática aqui no Brasil. E cada pai, dentro dessa regulamentação, ele vai atuar na sua casa com os princípios e valores que ele quer passar. exato. Eu penso dessa forma. Eu falei assim, bom, se for regulamentado, né, na minha gestão de família educadora, eu posso sim criar
né, minhas extracurriculares, eu posso tirar aquilo que é a mais, como a BNCC, ela tem um tema enorme, né? Uhum, E aí as escolas, elas pincelam ali aquilo que é importante para cada escola, especificamente, né? Tem o geral, mas aquilo é bem específico de você pegar ou não. A mesma coisa, se houvesse a regulamentação, teria ali toda a norma da BNCC, mas, como família educadora, se eu quiser trabalhar com a educação clássica, lógico, ninguém vai me impedir de trabalhar com a educação clássica na minha casa, atendendo aqueles pormenores ali da regulamentação. Então, a gente precisa ter realmente esse discernimento e essa maturidade em avançar esse processo no Brasil como família educadora. A gente não vai servir ao Estado. Pelo contrário, nós vamos servir a nossa família. Eu sempre penso e oriento as minhas mentoradas, as famílias, né, que eu acompanho assim. Você tem a liberdade de educar seus filhos dentro de um currículo que você vê que realmente é interessante para a sua família, né? Tem famílias perfeito. que trabalham aqui no Brasil com educação totalmente bilíngue, né? Tem outras com educação clássica, tem outras que falam, Carla, eu tenho segurança com a BNCC. Então, assim, é muito peculiar de cada família, mas a gente precisa ter essa regulamentação, né? Exato. Eu acredito também, esse é o meu, vamos dizer assim, eu entendo que a gente precisa lutar por essa regulamentação, né? E é assim, que nem você falou, a BNCC, eu não sei, muitas pessoas criticam uma possível legislação, uma possível regulamentação, mas também nunca leram a BNCC, né? A base. Você vai ler ali, você vai ver que tem margem para a gente passar de uma maneira determinado conteúdo, que é que as escolas confessionais às vezes fazem também, né? Se a gente vai, por exemplo, conversar, eu converso com famílias que recebem lá o material da escola, né? E acredito que aquele material é inadequado, aquele conteúdo não deve ser passado para o meu filho. Bom, vai e conversa com a coordenação da escola e diz, olha, como é que vocês vão fazer para explicar isso aqui para o meu filho? A escola tem que ter um método, um meio de fazer isso, né? De acordo com a idade, né? Com a série, com a faixa etária. Como vai explicar isso? Isso, E algumas escolas, algumas não, as escolas possuem autonomia de fazer isso. sim, Elas possuem. Assim as famílias também terão, né, na educação domiciliar, na autonomia de como fazer isso, né? Como passar essa visão para o nosso filho. E eu acho que isso já é um grandíssimo avanço, né? Do que deixar isso na mão da escola, né? Então, sem dúvida, a regulamentação para mim ela é muito benéfica, muito benéfica. é isso mesmo. Agora, uma pergunta, doutor Gustavo, que as famílias que ainda não fizeram a transição, né, estão ali com medo, é a pergunta, Carla, eu vou perder o meu filho caso seja denunciado? Então, assim, o maior medo que a gente faz de educação domiciliar, porque a gente quer estar perto dos nossos filhos. Exato. A ameaça de se eu fizer educação domiciliar, eu vou perder a guarda. E aí? Eu não vou fazer educação domiciliar. Sim. O que nos diz a respeito disso? Ótimo. Essa é uma pergunta que vem seguidamente, né, nas nossas redes, nas consultas também que eu presto, né? Olha só, a gente, como eu falei antes, a gente não tem nenhuma proibição de fazer educação domiciliar com os nossos filhos. Não existe uma lei que proíba. Inclusive, o próprio STF disse que a Constituição permite. Parte desse ponto. Uau! Né? O que que... ponto. O que a gente possui de lei, né, contrária à questão da educação domiciliar? Nós temos uma lei que obriga a realização de matrícula na escola, dos 4 aos 17 anos. Então, assim, é uma lei que obriga os pais a realizarem matrícula dos filhos na escola. Essa lei, se eu não cumprir essa lei, não é crime, porque é uma infração administrativa. A pena do não cumprimento da realização da matrícula, né, da escolarização do meu filho, é uma multa. Essa infração administrativa é uma multa. Está lá no ECA, né, está lá na LDB, enfim. O outro ponto que poderia atingir as famílias é a questão do abandono intelectual, que esse sim é crime, previsto no Código Penal, certo? Ocorre que
as famílias educadoras, elas não praticam o abandono intelectual. Pelo contrário, elas estão educando seus filhos muito mais. Né? Então, assim, ou de uma forma muito melhor e que elas acham adequado para isso. Então, assim, hoje a gente quase não tem mais nem processos, pelo menos eu não tenho pegado nos últimos anos, processos trazendo a questão do abandono intelectual. Porque o próprio Ministério Público já entende que não há abandono intelectual nesses casos. Né? É óbvio, caso a caso. Né? Caso a caso. Existem, sim, famílias que estão lá praticando o abandono intelectual dos seus filhos. Isso existe. Mas as famílias que estão lá imbuídas, né, com o objetivo da prática da educação domiciliar, que entendem, buscam orientação, né, não ficarem sozinhas nesse caminho, elas não praticam o abandono intelectual. Né? Então nós temos duas vias. A via da infração administrativa, que é a não matrícula, né? A não fazer a matrícula dos meus filhos na escola, e a via criminal, que é o abandono intelectual. Olha, nenhum dos dois no Brasil tivemos ainda, em relação às famílias educadoras, a perda de guarda, né? Perder meus filhos, enviar meus filhos para um abrigo, para Vamos tranquilizar o coração. Para tranquilizar o coração. Nós já tivemos, sim, algumas ameaças. Sim. Pelo menos eu, né? Nós temos um caso emblemático, que é o da Regiane, que, vamos dizer assim, uma relevância maior, justamente porque teve, dentro desse processo, uma determinação de um juiz em primeira instância para que se retirasse o filho da família. Em seguida, se fez um recurso para o tribunal, e o tribunal derrubou essa decisão, porque é uma decisão absurda, certo? E nós tivemos, e eu inclusive peguei em alguns casos, ameaças, entre aspas, né, de que se os pais não efetivassem a matrícula, né, dos filhos na escola, os filhos poderiam ir para um acolhimento ou ir para um abrigo, ser retirado da guarda dos pais pela ausência de matrícula, e que não se concretizou na prática. Então, assim, posso dizer que no Brasil nós não tivemos nenhuma perda de guarda, nenhum afastamento das crianças do seio familiar pela prática da educação domiciliar. Tá? Tivemos alguns incidentes processuais em que isso ocorreu e que foram rapidamente derrubados por um entendimento. Por quê? Porque tirar a guarda, né, tirar a criança do seio familiar, né, retirar, é um ato extremo. É o último recurso que o Poder Judiciário pode aplicar para uma criança, né, para uma família. Né? Nós temos casos, inclusive, que foram para o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, que eu coloco às vezes até aqui nas minhas redes, de mães adictas, né, drogadas, sim, que abandonaram os filhos e que foram fazer tratamento. O filho ficou afastado por um período da mãe, ela fez o tratamento e logo em seguida retornou e já se colocou o filho novamente no seio familiar, porque é a melhor maneira de se tratar, né? É colocar o filho junto da mãe. Então, assim, nem em casos extremos se cogita ou se coloca por muito tempo uma criança fora do seio familiar. Isso é impensável na prática da educação domiciliar. É impensável, na modo de ver. Então, assim, aqueles casos em que teve decisão assim, rapidamente se derrubou essa decisão, o tribunal derrubou, e entendendo realmente que é uma decisão extrema e exceção no nosso ordenamento jurídico. A retirada da guarda, né, a perda do poder familiar por um período, ainda que período curto, é exceção no nosso ordenamento jurídico, não é a regra. Então, fiquem bem tranquilos em relação a isso. E também vale dizer aqui, Carla, que até que isso vire um processo judicial, existem outras fases. Né? Existe a fase administrativa no conselho, existe a fase dentro do Ministério Público, de um procedimento administrativo dentro do Ministério Público, e em todas essas fases teremos, junto do advogado, é que eu gosto também de frisar isso, né? Ter um advogado de confiança, um advogado especializado, fazer uma consulta, entender o que está acontecendo a partir de uma denúncia, até antes de uma denúncia é bom fazer, né, preventivo, mas dentro de todas essas fases teremos oportunidades de não
de que essa denúncia não avance e não vire um processo judicial. Então, assim, até que se tenha uma decisão ou uma ameaça de decisão de perda de guarda, nós temos várias oportunidades de acabar com essa denúncia, de tomar uma decisão específica junto do advogado para que isso não ocorra. Tá? Então, isso é quando vira processo judicial, lá no final de uma decisão judicial, que um juiz tem, né, um entendimento contrário à ideia da educação domiciliar. Então, assim, com realmente essa convicção, né, do doutor, quem estava com dúvida pode iniciar o homeschool agora, em julho. As aulas não vão começar, não retornar o filho para a escola, quem tem filho na escola. Quem não matriculou é muito mais fácil ainda, né? Porque não tem lá o número de matrícula. Então, se Isso. seu filho tem 4 anos, mantenham pelo menos até os 7 anos em casa. Vai vendo se você consegue, né, ir adiante no homeschool, os benefícios, as dificuldades, os avanços, você trabalhar todas as áreas do conhecimento, você tem, né, os advogados que são engajados nesse mover, né, de família educadora, tem o doutor Gustavo aqui. Então, assim, você não precisa deixar de fazer homeschool com medo, né, pelo medo. Realmente dá para fazer o homeschool, dá para fazer em todo o período. Você realmente só vai sofrer um processo, né, através de uma denúncia, e a denúncia em relação, né, ao nosso território nacional é muito pequena, né, doutor? É pequena. Não chega a 10% das famílias, né? Exatamente. É óbvio que nem a gente falou, não são dados, né, muito precisos, Isso, por conta de que várias famílias não se manifestam. Mas realmente o índice é muito baixo. E hoje existem alguns caminhos, né, que junto com o advogado, que nem eu falei, algumas estratégias e caso a caso, né? Muitas famílias perguntam também, né, mas como eu faço para retirar meu filho da escola? Que nem você falou, o melhor cenário é nunca ter colocado os filhos na escola, né? Começar desde sim, pequenininho e tal, porque não entrou ainda, não ganhou um número de matrícula, não está, vamos dizer assim, dentro de um sistema de controle educacional. Como fazer isso? Meio do ano e final do ano são os melhores momentos, que nem você falou. Agora, eu não gosto de falar publicamente qual maneira de se fazer isso, e os outros advogados que atuam nessa área também, a gente tem esse entendimento, porque isso depende muito do contexto da família, depende muito da localidade, depende muito da escola. Hoje nós temos sistemas atualizados locais, né? Por exemplo, em Santa Catarina a gente tem um sistema é, escolar dentro da Secretaria de Educação que comunica Conselho Tutelar, que comunica Ministério Público. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma atualização também desse sistema no início desse ano, justamente por conta da grande evasão escolar, né? Que é um outro problema que a gente tem, mas que indiretamente atinge as famílias que retiraram os filhos da escola. exato. Então, assim, não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma receita que vai dizer, olha, faz assim que vai funcionar no seu caso, né? Não existe. E a gente evita falar isso publicamente, porque se a família vai lá e faz isso, né? De ouvir numa live ou de ver numa resposta numa caixinha, ela vai lá e faz isso e não dá certo, ela vai dizer, olha, o advogado falou que funciona e não funciona, né? Então, assim, tem que ter cuidado. Eu recomendo fazer uma consulta E, com um advogado especializado, né, para entender como fazer, o que, que pode acontecer a partir desse desligamento da criança da escola. É possível fazer? É possível fazer, tá? sim. É, mas tem que ter alguns cuidados. Mutou, Gustavo, mutou, não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tentaram. Tá. Recebi uma ligação aqui. É, então, assim, depende muito do contexto. É que nem a Vancini colocou. Santa Catarina está fazendo uma caça aos homeschoolers. Não é muito assim direcionada às famílias A essa questão caça. da evasão escolar. O Estado ele se preocupa com a evasão escolar porque cada aluno é dinheiro na conta Uhum, social. Então, assim, eu que já trabalhei em escolas públicas, né? A gente sabe que aluno é número, resultado isso.
é investimento no Brasil. Então, quanto mais tem evasão, menos dinheiro no cofre público. E quando a gente tira o nosso filho da escola, entende-se que ele foi evadido. Exatamente, exatamente. Então, assim, são verdadeiras força-tarefas, né? Forças-tarefas que visam realmente recolocar essa criança na escola, saber por onde é que ela foi, por que ela está fazendo e voltar para a escola. E isso, obviamente, atinge, né, as famílias que fazem esse desligamento da escola de uma maneira inadequada, né? A escola comunica o conselho tutelar vai verificar o que aconteceu com aquela criança, para onde é que ela foi, por que ela saiu do sistema, né? De uma forma assim inadequada. E óbvio que isso vai gerar uma denúncia e isso pode dar uma incomodação para a família que quer fazer a prática da educação domiciliar no Brasil por conta da ausência de regulamentação e também por um entendimento, vamos dizer assim, não quero usar uma palavra aqui que vá, mas por uma ignorância, Sim. né, de muita gente que atua nesse meio, né, de autoridades públicas, desde o Conselho Tutelar até Ministério Público, né, do que é o homeschooling, de como ele funciona, do que aquelas famílias estão fazendo. Por vezes eles não querem ouvir, não querem nem conversar, né? Mas temos também gente que entende, né? Temos conselheiros preparados, temos promotores e promotoras preparados, entendem, né? E querem conhecer, querem entender melhor, e que isso tem ajudado bastante também Inclusive, a visibilidade da educação, né, domiciliar. graças a Deus, nos órgãos públicos também, né, existem inúmeras famílias que praticam homeschooling, Também, né? Tem a turma que tem o pilar família muito forte, está lá colocado, né? exatamente, exatamente. Ou então, assim, a nossa perspectiva em formar os nossos filhos é capacitarem para estarem nesses lugares, para que a gente tenha essa oportunidade, né? De ter uma nova geração. A gente não Exato. pode ter esperança. Nossos filhos, eles podem realmente serem formados e estarem nesses lugares de destaque. Por que não nossos filhos não podem ser presidente, né, da República, senadores, ministros, né, ocuparem esses lugares que nós deixamos tão, né, à mercê e a gente tem essa consequência. Então, assim, a gente precisa preparar, ter essa mentalidade de que o que a gente faz, aquilo que semeia em casa, pode realmente, nossos filhos podem ser usados nesses locais, né, de grande visibilidade para nos defender. Foi assim com José, Ótimo. assim com Moisés, né? Exato. Por que que os nossos filhos não vão ser usados também para que, né, a próxima geração se favoreça nesse sentido, né? Então, assim, eu sou uma pessoa altamente a favor, né, do homeschooling. Eu sou beneficiada, fiz essa minha experiência, né, do 0 aos 18 anos, em fazer o homeschool, não só pensando na parte intelectual, ela é importante, mas ela só representa 20%, né, na vida dos nossos filhos. Então, assim, é muito mais você semear boas sementes em todas as áreas da vida dos seus filhos, para que você colha uma juventude mais tranquila, uma juventude madura. Nossos filhos precisam sim entrar na universidade e serem luz, e serem sal, e fazerem a diferença lá, né? Essa Exato. é a minha perspectiva, né? Eu sou agraciada por isso, né, em ter convivido nas diversas fases, né, da etapa da vida da minha filha, muitas famílias amigas que desfrutaram também desse benefício e têm colhido frutos, estão também no anonimato, mas são inúmeras famílias que têm filhos, né, responsáveis, trabalhadores, pais e mães de família, empresários, né, fazendo concursos e são anônimos, não estão nas redes sociais, mas que têm resultados. A gente não tem como catalogar cada história, mas cada vez que a gente vem aqui, a gente faz esse depoimento e dizer que vale muito a pena investir nos nossos filhos. Você tem 4 filhinhos, né, Gustavo? Tem 4.
É um desafio, né? Mas exatamente isso. E eu acho que a gente precisa. Eu até coloquei esses dias nas minhas redes sociais, né? Até a Vancini aqui colocou, né? Da caça ao homeschooling. Nós temos sim pessoas e vamos dizer assim contrárias à ideia da educação domiciliar. Acho que você bem colocou. Nós temos forças contrárias, né? Para a aprovação da regulamentação, né? Sim, A gente que participou de alguma forma, né, na criação de leis, na edição de leis, a gente sabe de onde vem essa força. E a gente também tem uma força, né, que vem atuando em determinados meios, né, para suprimir a ideia do homeschooling. Então as famílias ficam com medo. Desde que eu iniciei a minha rede aqui do Instagram voltada para a questão da educação domiciliar, o meu mote foi homeschooling sem medo. Né? isso. Porque eu identifiquei que as famílias realmente tinham muito medo de se expor e até de fazer a prática da educação domiciliar. Mas a gente tem medo daquilo que a gente não conhece em geral. Né? Então a minha ideia sempre foi trazer questões para que as famílias conhecessem o que pode acontecer. Né? Que nem a gente falou aqui da questão de perder a guarda, né? De afastarem o meu filho. Isso não pode acontecer, não vai acontecer. Né? É a exceção, não é a regra. Isso. Então eu tento trazer sempre, né, visões, conteúdos para que as famílias se sintam sem medo, se sintam mais seguras de praticar. Eu não posso, por outro lado, dizer, olha, façam que está tudo certo, que nada vai acontecer. Também não dá, porque a gente vive um período de insegurança jurídica. E não é só na área da educação domiciliar, né, Carla, Isso. e quem está nos vendo aqui. Nós temos uma insegurança jurídica em diversas áreas. O nosso país, infelizmente, virou no campo jurídico, né, umas salada de fruta. A gente não sabe muitas vezes como atuar, nós que atuamos diariamente no Poder Judiciário. O meu escritório atua fortemente na área previdenciária, por exemplo. Né? Nós tivemos recentemente uma reforma previdenciária, agora já está se falando em outra reforma para 2025. Nós não temos nada sedimentado, a última reforma foi em 2019, é muito recente, e nós não temos segurança de muita Não coisa. temos Né? segurança. Então, assim, não é só nessa área. Não, muitas vezes o cliente vai no escritório, né, e fala, eu quero me aposentar, né, eu quero ter certeza de o que eu vou ganhar. Às vezes não tem como dizer. A gente não sabe. Né? Ainda que no Previdenciário nós temos regras objetivas. Se você atingiu tantos anos, né, de contribuição, você vai ter direito a. Ainda que isso seja assim, bem objetivo, nós temos várias complicações, né, nesse meio. Então, assim, não é só na questão da educação domiciliar e muitas vezes a gente não consegue dizer, olha, faz assim, que nem a questão do desligamento da Sim, escola. É um sim. exemplo. É Faz assim, vai fatal. funcionar. Não, às vezes não vai. Né? Então, infelizmente, é o momento que o nosso país atravessa, né? Das questões jurídicas, questões políticas, né? Que a gente sabe muito bem que a gente atravessa, e a regulamentação da educação passa por uma questão política. Exato. Né? Essencialmente passa. Então, assim, por que muitas vezes pergunto, por que ainda não foi a votação no Senado? Está lá tramitando. Porque Ó, não eu talvez não seja o momento político. muito simples a organização do órgão, as pessoas responsáveis pela educação domiciliar, né? A distribuição nos estados, no município. Então eu vejo isso com muita facilidade, né? Mas não depende da questão política, interesse. Exato. Mas enquanto isso, né, Gustavo, quem realmente quer acompanhar o desenvolvimento do filho, tem você para nos ajudar, tem a minha mentoria para segurar na mão e dar essa leveza e segurança no processo do dia a dia em casa, na rotina, né? Na questão Ótimo. da filha, nas questões pedagógicas, nas questões maternais, né? Na questão da segurança de mãe mesmo. Então, nós temos, graças a Deus, no Brasil, esse formato, né, de ter pessoas que realmente nos ajudam, nos estendem a mão e nos impulsionam a cuidar dos nossos filhos. Né? Estamos aqui para isso. E nossa live já tem 1 hora. Eu queria Já tem uma. Já. considerações finais e a gente pode fazer muitas outras lives, que foi muito bom te ouvir, contar com sua expertise, né?
Foi muito bom. Prazer Que bom, enorme. que bom. Para mim também. Deixa eu falar rapidamente aqui no final, como a gente tem essa insegurança jurídica, eu também resolvi, da minha dissertação de mestrado, transformar em livro, né? Recentemente saiu um livro, ó, Educação Domiciliar, um Direito Fundamental. Deixa aí, Saiu um livrinho, ó, printa, por favor, essa tela com esse livro, da editora EDA, por, esse- né? por essa live maravilhosa. E marque a gente lá, né? Posta lá nos seus stories para que muita gente tenha acesso a esse conhecimento. O homeschool não é ilegal, nossos filhos não vão ficar longe de nós. Só, só essa consultoria já valeu para inúmeras famílias começarem o homeschool. E vamos comprar o livro. Eu vou querer seu livro também, viu, Ah, Gustavo? não, depois eu vou mandar para ti um aí. A gente Ai, conversa. que bom, muito bom. Então, um prazer enorme, viu, estar contigo, fazer as considerações finais, dizer como é que você trabalha aí ajudando, né? Quem está querendo tirar o filho da escola, né? Quem está querendo ter essa segurança, né, do seu acompanhamento. Tá bom. Carla, eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Uma alegria, como eu falei, um prazer muito grande poder te conhecer, conversar contigo aqui, trazer essas informações para as famílias, por esse tema que é tão importante para a gente, né? Que estuda, que gosta, que vive a educação domiciliar de alguma forma. Bom, considerações finais, né? A gente vive um momento realmente turbulento em relação a isso, né? Nos últimos anos, especialmente a partir dessa decisão que eu comentei lá atrás. A nossa luta, né, é para um maior entendimento sobre essas questões. A gente entende que há um fundamento, acho que até teremos, você vai ter uma próxima live com a doutora Isabelle, né, que vai A falar também um pouquinho sobre uma isso. da noite, Quando? amanhã, às 20h30, com a Isso. Isabelle. Ótimo, ela vai ampliar esse assunto sem sombra de dúvidas, né? Nós temos fundamentos em que a gente bate, né? Que a gente tenta convencer os promotores, tenta convencer juízes, e nós temos realmente isso, né? No meu livro eu tento falar um pouquinho sobre isso, né? Para trazer um pouco mais de segurança, para que a gente possa orientar determinadas decisões, né? Das autoridades públicas. Então, assim, a gente atravessa esse momento, a nossa luta é tentar ampliar o entendimento sobre o homeschooling, né? Fazer com que as famílias tenham essa união maior, participem das associações, né? Se encontrem, conversem sobre isso, porque só assim a gente consegue também colocar esse assunto em pauta, né? Colocar a visibilidade sobre esse assunto. Ainda temos muito pouco debate sobre isso, né? E é uma demanda social crescente, como nós falamos aqui, né? Então a gente tem que colocar de alguma forma, que não quero falar nas redes sociais, não quero falar, bom, encontre uma maneira de participar das associações, ajudando, né? A própria anuidade ou mensalidade da associação vai fazer com que você ajude isso, né? Participar em congressos internacionais, fazer as exposições aqui dentro do nosso país. Então, existem formas de te ajudar, ainda que você não queira se expor, né? Se expor, e a gente entende isso também, né? Não tem problema nenhum. Então, meu recado é, fale sobre isso, né? Se você não falar aqui nas redes, fale para algum conhecido, fale na sua família, para que se a gente tire um pouco dessa nuvem, né, que às vezes se carrega sobre a educação domiciliar, um entendimento completamente errado, né, no nosso ponto de vista sobre a educação domiciliar. E me coloco à disposição, estou aqui nas redes sociais, né? Me siga, eu estou sempre, diariamente, colocando conteúdo, abro caixinhas, respondo perguntas. E quem quer saber um pouquinho mais específico do seu caso, né, eu tenho a consulta jurídica, atendo em todo o Brasil, para que a gente possa conversar especificamente do seu caso e entender melhor e ter uma saída, né, para a prática da educação domiciliar. Pois é, muito obrigada. E eu queria deixar só um versículozinho para quem está aqui, né? Para finalizar, antes de pensar em todos os medos, as inseguranças. Tem um versículozinho em Deuteronômio 6. Eu não vou falar, eu quero que quem puder, né, quem quiser falar do Deuteronômio 6. Tem lá ali uma orientação para nós pais. E é dentro dessa premissa que a gente inicia o homeschool. Aí alguém fala assim, homeschool é só para cristãos? Não, é para quem tem o pilar família muito forte. Aquele que quer realmente desenvolver
né, referências e legado na vida dos seus filhos. E Deuteronômio 6 tem lá assim, ó, desenhado. Quem está com dúvida, né, quem pensa que quer começar, está com medo, vai lá, tem esse gás, tem essa força e se anime, porque é tempo de começar. Investir nos nossos filhos vale muito a pena. Muito obrigada, Gustavo. Até uma próxima, certo? E a vocês, obrigada e compartilhe essa live aí com a turma. Precisa conhecer sobre o homeschool e como é o seu lema, homeschool Sem sem medo. medo. Obrigada, tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.